Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 17 de setembro de 2015, quinta-feira. Vamos às movimentações dos nossos mercados. Temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Ontem o índice gerou um sinal importante, a gente teve o rompimento da faixa aqui dos 47.800 pontos, o que configurava uma cabeça de pivô de alta. Isso depois, né, do mercado ter alcançado um alvo de longo prazo, um alvo primário, uma zona de suporte primária. Então, o que acontece aqui? Nós temos um pivô de alta em cima de uma zona de suporte primário. Tá? Isso é bem interessante, isso é bem importante. A tendência do mercado virou para alta agora. Do ponto de vista de gráfico diário, a tendência é alta. Eu tinha algumas restrições ao rompimento, mas olhando friamente, vendo o rompimento, a estrutura, a distância para a média móvel de 20 períodos, volume, é compra, não tem jeito. O que incomodava um pouco, né, principalmente, é essa LTB, que hoje foi alcançada, junto com a retração de 0,382 do ciclo secundário. Né? Esse aqui seria o ciclo terciário, que o mercado segurou em cima da retração de 68 por um tempo. Agora o mercado vai testar a LTB, junto com a retração de 0,382 do ciclo secundário. Né? A tendência de baixa e não só a perna de baixa. Tá? Agora a gente tem zigue-zague ascendente. Então aqui a gente tem uma zona de obstáculo, o mercado sentiu, fechou zerado, a gente tem uma variação de 0%, formando um candle de um doji, indecisão. Isso pode levar a algum movimento corretivo. No atual cenário, a gente deveria acreditar que seria meramente um pullback. Tá? Só que sim, a gente fica numa posição onde o mercado foi lá, testou LTB, esse zigue-zague ascendente pode ser uma ABC para aqueles que entendem de Elliott. Mas, cara, esse é um momento onde tem que fazer a operação. E se o mercado levar o stop, a gente tomou o stop dentro do manejo de risco e deu. Tá? Mas o ponto é o cenário, a conjuntura de mercado, tá? Tanto externa ao mercado quanto graficamente falando, faz com que a gente tenha sim que aproveitar, não deixar de aproveitar os sinais altistas que o mercado gera, ainda mais quando eles são importantes como esse. Okay? Então agora a zona ali de 47.800 é suporte. Se tivermos uma correção, eu não operaria isso aqui na ponta vendedora, não operaria. Se for fazer operação na ponta vendedora, considerando o índice, eu focaria em day trade no mini índice, aqui é o que a gente faz todo dia. Tá? Havendo um movimento corretivo, ele pode vir a nos dizer muito sobre se o mercado vai ter condições de manter a tendência secundária de alta que se iniciou agora, ou se isso aqui era meramente uma ABC. Eu acredito que consiga sustentar. Okay? Eu mencionei para vocês ontem que um stop abaixo da mínima desse candle aqui é perigoso. Tá? Eu sei que é a mínima do candle que rompe, mas ela está muito próxima do ponto de rompimento. Nesses casos é melhor usar a mínima do candle anterior. Tá? Então aqui seria um ponto crítico para o mercado. O mercado pode vir um pouco para baixo e ainda ser apenas um processo de pullback se vier para baixo. Tá? Se o mercado amanhã acordar bem, né, bem humorado e continuar o movimento de alta, qual que é o alvo que nós teríamos? As proximidades aqui de 51 mil pontos, que é o topinho da transição de julho para agosto e onde está passando a média móvel de 200 do nosso gráfico diário. Ok? No mini índice, nós tivemos uma abertura, vamos afastar aqui o gráfico para lembrar o seguinte, ó. Esse era um ponto importante, né, de referência. No intraday o mercado conseguiu romper e ontem conseguiu fechar acima desse ponto de referência. Foi um sinal positivo para o rompimento. Tá? Ele teria que conseguir se manter acima hoje. A abertura, reparem, foi em baixa, mas o mercado, além do primeiro candle, não foi mais para baixo. Ele fechou o gap e rompeu a linha d'água. Okay? Aqui nós abrimos a operação na ponta compradora, tanto pelo método Leandro quanto pelo método Bizzi. O meu modelo usa stop pela média móvel de 9, sempre.
Esse queda fechou abaixo da média móvel de 9, então o stop foi trazido para cá e nós não fomos estopados. Então, o mercado conseguiu produzir um movimento de uns 835 pontos do ponto de entrada até a máxima do dia. Reparem que aqui teve muita volatilidade, né? Teve bastante volatilidade. Às 3 horas, ou às 3h30, agora não lembro, saiu o Fed, decisão sobre a taxa de juros norte-americana, às 3 horas. Isso geralmente leva a muita volatilidade no mercado. Isso pode ser uma boa oportunidade, tá, para tu sair de operações. O mercado está subindo. Tá? Geralmente tem volatilidade para cima e para baixo. Tá? Tu pode afastar um pouco, se os preços estão próximos do alvo, tu pode afastar um pouco porque provavelmente vai pegar esse teu alvo. Né? E foi o que aconteceu. A gente conseguiu ter um bom resultado então na operação no mini índice. Hoje o LS Live estava aberto novamente, amanhã continuará. Eu já fiz esse convite em outros faróis. Para todos que gostam de ver como é que é o nosso trabalho no dia a dia de acompanhamento de mercado, venham para o nosso site. A gente está fazendo transmissões ao longo da tarde, como a gente faz sempre. Geralmente é fechado só para clientes nossos, né? Clientes XP assessorados pelo Leandro Stormer. Mas essa semana a gente deixou aberto. Então vocês podem participar, é só entrar no nosso site. E mais recentemente, com o Profit, que é essa ferramenta que eu sempre utilizei para operar, e posso dizer sempre mesmo, porque eu uso o Profit desde 2004, né? Eu peguei os betas do Profit, que é desenvolvido aqui em Porto Alegre, inclusive. Né? O Profit lançou uma ferramenta onde a gente pode simular as operações, e elas é como se estivesse operando de verdade. E daí eu venho mostrando as operações, né, em tempo real, fazendo elas, colocando as ordens de stop, de compra, de entrada, e a simulação, inclusive, considera a fila de book, pessoal. É fantástico, fantástico, fantástico. Ontem foi o primeiro dia, né, que a gente fez as operações aqui por essa ferramenta do Profit. A gente conseguiu extrair do mercado aí quase R$2.000, né, com estas operações aqui. Hoje foi um outro dia de operações. A gente tomou um stop meio ardido em IBR4, mas deu para compensar no futuro. O trade do futuro nos colocou no azul no dia. Então deu para extrair um pouco mais de R$500 no pregão de hoje. Amanhã novamente estaremos operando, então estão todos convidados. Tem outro detalhe, tá? Que eu não falei ontem, me esqueci. A gente tem uma negociação muito boa com a desenvolvedora do Profit Chart, e a gente tem uma condição fantástica para assinar a ferramenta, e dá para operar pela ferramenta, como vocês estão vendo aqui. Tá? A gente consegue o Profit a R$160 o RT, tá? Para clientes Leandro Stormer. Quem quiser, entre em contato comigo pelo meu e-mail biz@leandrostormer.com.br, eu dou mais detalhes. Vale muito a pena, pessoal. O preço de tabela da ferramenta é 290 praticamente, então é um tremendo de um desconto, certo? Então foi um bom dia de operação aqui no gráfico do mini índice. E com todo esse balanço, esse sobe e desce, o mercado ainda se mantém acima dessa região aqui dos 48.600 pontos, o que é um bom sinal, ok? É um bom sinal. No mercado americano, eu não via com bons olhos o rompimento da resistência, não tinha características muito boas. O mercado deu uma puxada ao longo do dia, mas inverteu e fechou com um candle feio, ainda com a média muito inclinada para baixo. Isso convida à venda. Se a mínima de hoje for perdida no pregão de amanhã, sexta-feira, no Dow Jones ou no S&P 500 futuro, provavelmente teremos um dia corretivo. Tá? E talvez uma perninha corretiva para buscar esse fundo do comecinho de setembro. Tanto no índice Dow Jones quanto no S&P 500 futuro. Um alvo provável também seria essa zona aqui. E daí dá continuidade a esse movimento de congestão dentro do qual o mercado americano está inserido. O nosso mercado também estava inserido dentro de um contexto de congestão, mas o rompimento que a gente teve ontem foi tecnicamente consistente, significativo. Então dá para fazer a leitura de que a gente saiu do processo de congestão, agora a gente está num cenário de expansão dentro de uma tendência de alta. Okay? Como de costume, o S&P 500 futuro desenvolveu um retângulo,
né, no início do dia, rompeu esse retângulo para cima que levou a esse movimento de alta. Repara a volatilidade. É isso que o Fed faz. Muita volatilidade. Bom, e o dólar? Bom, o dólar teve um dia de alta hoje, vai dando continuidade ao movimento lateral. É uma correção, né, desde o dia 10, que a gente viu a possível formação de um topo, o mercado realmente começou a corrigir, fez um topo, só que a correção é lateral, o que mostra que o dólar ainda está forte e ainda há condições do dólar dar mais uma puxada para cima. Tá? Pelo modelo que eu ensino de operações de swing trade, para trades de retorno à média, o stop, quando a RP não foi alcançada, se dá 4 candles depois do sinal. O sinal foi no dia 10, 1, 2, 3, 4 candles, o ajuste stop pela máxima de ontem teria sido stopado hoje. Tá? Em boa parte das vezes, quando esse tipo de operação de retorno à média sofre o stop, pelo tempo, ela rompe o que seria o stop original e dá continuidade ao movimento. E nesse caso, se o dólar, pessoal, conseguir romper, fechar, não estou dizendo que isso vai acontecer, se acontecer, se o dólar conseguir romper a máxima do dia 10, tá, a gente vai ter um mastro de bandeira novamente. O mercado fez esse movimento de alta porque rompeu aqui no dia 25, deixou claro o rompimento no dia 25, e produziu então um mastro de bandeira altista que alcançou exatamente o alvo ali em 100%. E esse segundo mastro de bandeira, está desenhando também um mastro de bandeira que, se rompido, pode levar o mercado ao movimento. Vamos considerar a projeção mais moderada, utilizando o gap aqui. A gente pegaria essa amplitude e projetaria a partir desse fundo. Nos daria um alvo em 4.129, então acima dos 4.000 pontos. Okay? Vamos ficar atentos. WDOV15 é o contrato que a gente opera, abriu num gap de alta. Repara como é um movimento bagunçado lateral. Era isso que a gente esperava, é isso que está acontecendo. O mercado abriu com pressão compradora, fez esse topo aqui, fez uma correção, não enquadrou nem para compra nem para venda. Foi um dia que não enquadrou em nada. A gente ficou só olhando o dólar. Okay. Sabe-se lá como é que ele vai se comportar amanhã. Provavelmente de forma bem errática, como no pregão de hoje. O juro, eu sigo olhando o F17, né? Eu dei um F17. A gente viu o juro desacelerando no fechamento do gap, a média de 9 se aproximando dos preços e um risco do mercado voltar a subir. E de fato é isso que está acontecendo. Tá? Isso aqui pode ser até considerado como um gap de fuga, operar na superação na máxima e estar abaixo da mínima. Pode ser o caso. Tá? Pode ser o caso. Mas eu acho que está um pouco distante da média móvel de último período, eu não me arriscaria. Tá? Bom, vamos falar das ações. Gráfico da Vale. Tivemos um Arami ontem, esse Arami foi acionado, se levou um bom movimento de alta na Vale, mas eu não achava que valia a pena montar uma posição de swing trade aqui, continuo não achando, a gente teve um movimento de alta, ok, mas a correção do preço no tempo é curta, o que faz que provavelmente a Vale ande de lado nessa região aqui. A Vale vai ficar realmente muito interessante quando ela romper esse topo marcado. E esse topo aqui, a gente já antecipava, desde que a Vale acionou esse gap de fuga aqui, né, negando o rompimento do fundo primário que existia em 13 com 60 e poucos. Então a gente imaginava a Vale vindo testar esse patamar, corrigindo e depois rompendo essa estrutura com 2 testes. Lembram disso dos faróis passados? Se isso acontecer, vai ser um belíssimo sinal de compra de longo prazo. No intraday não teve nenhum bom enquadramento. Petrobras, ontem ela alcançou a resistência desse gap, essa fronteira de gap que eu havia mencionado que era um ponto importante. Então, fazer uma operação aqui deveria ter alvo curto, ela sentiu o golpe e talvez caia. Se a Petrobras romper esse patamar aqui, vai ser uma baita venda. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Mas torço que ela caia um pouquinho, para quê? Para marcar com 2 testes essa estrutura e dar tempo da média vir para baixo. Tendo esse cenário, um rompimento mais para frente dessa zona aqui, pode ser uma boa compra. Claro, com alvo um pouco curto a princípio, curto nem tanto, né? Mas não muito longo. E depois o rompimento dessa região aqui seria um sinal para uma alta de prazo maior, se o mercado conseguir sustentar acima dessa linha azul. PTR3 está mais bonita. Se amanhã for um dia autista, a PTR3 tem uma zona de resistência no intraday bem definida aqui para a gente fazer operações. Tá? Então, na ponta compradora, a gente prioriza a PTR3. Setor de cirurgia, a Gerdau segue acima
dessa linha azul, que é suporte. Acredito que depois de um pouco mais de descanso, os preços vão voltar a subir em busca dos R$8. Tá? Hoje não teve nenhum enquadramento muito bom na Gerdau. CSNA beliscou a máxima aqui do dia 14, gerando stop para quem operou na venda esse papel. No intraday, a gente teve uma barra elefante, tá? Mas teria sido estopada pela média móvel de 9 nesse candle aqui. A gente poderia até pensar numa reentrada, mas o enquadramento no geral não foi muito bom. Tanto que a gente não fez a operação na CSNA, né? Nem na Gerdau. Tá? E muito menos a Uzi Minas. Mas a Uzi Minas era a opção realmente para uma venda de swing trade na perda mínima do dia 14 e é o papel que melhor está se comportando em relação a essa venda. Tá? A gente tem 3 candles aqui que, apesar de terem feito movimentos de alta, indicam fraqueza. É bom ver essas duas sombras superiores na média móvel de 200. Ok? A gente pode até entender aí como um topo reflexo e operar a perda mínima de hoje no pregão de amanhã, na sexta-feira. Para quem não entrou numa venda aí e acredita que o papel vai cair. Ou pelo menos vamos focar no intraday. Ver se a gente consegue uma brecha de day trade para operar na ponta vendedora. Não vejo o cenário muito amigável a compras. Vejo o cenário mais amigável a vendas. Setor bancário. O Bradesco alcançou a faixa dos 25,30, ao mesmo tempo que alcançou a faixa, obviamente, dos 24,70, 24,60 e poucos, faz um candle de reversão. Não é um candle forte, não me animaria a operar na venda Bradesco, mas eu torço para que ela caia, porque daí a gente tem 25,30, um ponto bem forte, para operar no rompimento mais para o futuro, que eu acredito que vai ocorrer para cima. Tá? No intraday, não tivemos bons enquadramentos. Itaú se mantém acima aqui dos 28,30, mas não está lá um gráfico muito bonito. Seria legal ver o papel fazer um pullbackzinho, firmar esse patamar como suporte e voltar a subir. E Banco do Brasil, que era o papel mais fraco, estava numa zona perigosa ali pela média móvel de 21 períodos, hoje forma um candle de conotação baixista, uma estrela cadente, pode ser mais bonita, né? Tem uma sombra maior, mas é um sinal de venda. A perda da mínima aqui pode detonar então um movimento corretivo e pode ser inclusive operado. Tá? Pode ser inclusive operado, tem bom volume, está dando uma tendência de baixa, pressão na média móvel de 20 períodos. Dá para buscar venda em Banco do Brasil. A gente quase fez uma venda em Banco do Brasil aqui. A gente teve esse primeiro movimento, rompeu para baixo, como estava em cima dessa zona de suporte, eu preferi esperar a confirmação pela perda mínima, não aconteceu, e depois aqui, principalmente depois desse candle aqui, foi abortada a operação de venda por perda de mínima, e nós não tivemos mais nada. Agora tu repara que o Banco do Brasil tem um retângulo, e rompendo esse retângulo amanhã para baixo, pode nos dar uma boa venda. Tá? Junto com o Banco do Brasil, BBSC3. A gente viu uma operação de compra BBSC3 na superação dessa máxima, o papel voou, veio estressar essa zona de resistência, né? E hoje forma um Arami, que também é uma estrelinha cadente, dá para operar na ponta vendedora. Eu sei que tem menos volume do que Banco do Brasil, mas a amplitude de movimento é maior, está testando uma estrutura, me interessa, acho uma boa. Então, se perder a mínima, é venda, encerrando essa operação lucrativa na ponta compradora e se abre uma operação na ponta vendedora. Esse papel foi alvo de call e venda pelo método Leandro de Swing Trade no fechamento de hoje, no nosso site, que foi feito por mim, substituindo o Vlad. Tá? O Vlad não queria fazer essa venda. Eu insisti e a gente fez. Vamos ver se ele estava certo. Que outros papéis? Ainda com correlação com o setor bancário, BBSC3 tem correlação com o Banco do Brasil, ok? Brasil Seguridade, né? E Banrisul também é outro gráfico que fica com uma conotação baixista, né? Nós tivemos uma boa venda de rompimento dia 1º, a operação aqui fluiu bem, o mercado repicou e agora testa o fundo anterior rompido, junto com a média móvel de 21 períodos. A gente tem um doji com conotação baixista, volume legal, a perda mínima abre espaço para o movimento de queda. Mas eu ainda prefiro o BBSC3. Aqui o movimento está um pouco íngreme. Tá? Então tem chances do papel até acionar, mas ainda dar uma voltadinha, trabalhar um pouco mais aqui. Enfim, BBSC3 seria a minha opção. Eu mencionei com vocês ontem CCMX15. Tá? Uma venda por conta desse engolfo de baixa. Essa venda foi acionada, a operação está fluindo. E eu volto a chamar a atenção do papel, porque se opera muito o milho pela média móvel de 9, pelo menos a gente
passa muito esse setup para o milho e para algumas outras commodities. E a média de 9 períodos virou hoje, o que abre espaço para vendas. Tá? Dentro desse modelo, deve levar os preços a testar a média móvel de 21 períodos. Tá? Então, dentro desse modelo, o milho, que ontem já sinalizava possível venda, hoje gera essa venda pelo método que é ensinado no treinamento do nosso site, tá? Que é priorizado, ensinado pelo Vlad. Tem várias formas de operar com a média móvel de 9, mas por conta desses horários bagunçados de pregão regular, after, liquidez e tudo mais, o setup que é passado oficialmente pelo Vlad é venda no fechamento, tá? Sem a confirmação. Porque esperando a confirmação, muitas vezes não consegue pegar. Tá? Bom, o que mais? Eletropaulo. Eletropaulo rompeu essa ilha, a gente mencionou isso ontem, hoje acionou, mas não fechou bem, fechou com um candle feio, com um volume ainda maior do que o candle de ontem. Eu fico bem desconfortável estando comprado. Se eu tivesse comprado, não fiz essa operação, mas estando comprado eu ficaria bem desconfortável. E vejo um potencial sim, para na perda mínima de hoje o mercado ver um movimento de corretivo significativo. Então, por mais que o stop tivesse abaixo de 12, tá, eu acho que dá para ajustar esse stop. Porque daí minimiza bastante aí o custo. Tá? Acho que compensa. Pode até ser feita uma operação, de fato aqui, uma operação short. Lojas Renner também chama atenção, veio testar o topo anterior com uma estrela cadente em forma de doji, com volume bom, a perda mínima abriria espaço para operações na ponta vendedora. Enquadra bem tecnicamente, mas não sinto lá tanta confiança nesse padrão, assim como não sinto tanta confiança no padrão de TAI 11, fez um belo movimento de alta, veio testar esses fundos aqui em 19,50 e também forma um sinal de possível reversão. É um candle que flerta um pouco mais com a indefinição e com a reversão, mas a perda mínima abre espaço para um movimento corretivo. Tá? E por fim, VEG3 está dentro de um viés baixista, né? Tá dentro de uma congestão, testou a resistência, formou um candle, um doji, bom volume, perda mínima, provavelmente detona um movimento corretivo dentro dessa congestão. Mas me interessa mais, na verdade, VEG, para uma operação de compra, quando e se ela conseguir romper a resistência dessa congestão, desde que ela não venha para baixo desse fundo aqui. Tá? Mas uma vendinha de curto prazo aí é bem possível que flua. Em termos de, fechamos aqui swing trade, tá? Fechamos swing trade, então quem não se interessa por day trade, pode fechar agora a transmissão. Mencionar algumas operações do dia. BRML ofereceu aqui um rompimento de linha d'água interessante, fluiu no movimento altista até bater na resistência e daí no fechamento poderíamos ter encerrado. Foi um bom movimento. BVMF foi uma pena, foi uma venda que a gente fez. Tá aqui, né? A gente fez essa venda. O papel estava fluindo bem, a gente tinha um alvo aqui em 11,37, se eu não me engano. Até deixa eu ver aqui. Tem que pegar as ordens. Acho que era 11,37. E a gente acabou sendo estopado pela média móvel de 9. Fechou acima da média móvel de 9, superou a máxima, a gente acabou encerrando no 0 a 0. Depois o papel acabou buscando o alvo. Mas, paciência, acontece. EZTC3, papel que chamava bastante atenção ontem, né? Tinha aqui uma barra meio que de ignição em gap de full, acreditava pela superação da massa num trade na ponta compradora que vinha trazer o papel para os 14. Esse papel acionou hoje no intraday, ofereceu uma operação na ponta compradora, né? No rompimento aqui das 11 horas, podendo também ter sido trabalhado uma entrada em algum momento desse processo de pullback. Não teria ido tão longe, mas seria oferecido aí algum ganho. Considerando, você sabe que no intraday eu não gosto de fazer RP, tá? Eu gosto de fechar a operação inteira, então seria mais ou menos 1,54% de alta. Vamos ver se bateu. Deu sim, o papel chegou a 2,5% de alta. Fibria foi uma operação que a gente fez, teve esse rompimento de primeiro movimento. O volume estava muito alto, então a gente foi meio que obrigado a fazer a operação, eu estava com o pé atrás, batendo a média móvel de 200. Esse candle aqui foi um sinal muito ruim, a forma que ele apareceu. Se ele fosse um candle
mais leve, não ficaria tão preocupado, e a gente acabou tendo stop gerado pela média móvel de 9 aqui. Tá? Então esse trade saiu no loss. O IBR, tanto a 3 quanto a 4, fazendo um baita movimento de alta, tá? Sem brecha para entrada, e logo podem oferecer um trade de retorno da média na venda para swing trade. Tá? É um papel tosqueira, vai voltar a cair, quase certo. É só esperar um sinal bom. Eu já fico atento no intraday para oportunidades de venda de day trade. Tá? Mas, enquanto o papel vai gerando sinais na ponta compradora, a gente pode ir operando. Aqui a gente teve uma barra elefante, tá? Meio distante da média móvel de uns períodos, daí o papel manteve um volume bastante alto, fez um rápido, aquele gift bem curtinho que fica com uma cara de primeiro movimento e rompeu aqui. Quem entrou pela barra elefante conseguiu alcançar o alvo. E ao longo de todo o pregão não houve stop pela média móvel de 9. Repara. Daí o IBR4 estava mais atrasado, a gente perdeu a entrada no IBR3. Quando o IBR3 alcançou o alvo, o IBR4 começou a romper aqui o primeiro movimento. Tá? Eu fiquei com o pé atrás de fazer a operação, mas considerando que o volume estava enorme, mas tá, cara, vamos fazer stop aqui embaixo. E infelizmente a gente foi stopado pela média móvel de 9 aqui. Ó. A princípio parecia até que não tinha gerado stop, mas o fechamento foi 1 centavo abaixo. Ó, a média em 3,72, fechamento em 3,71. Stop abaixo também a gente foi stopado aqui. O mercado, como a amplitude aqui, a volatilidade era enorme, tá? Esse stop saiu um pouquinho caro em termos monetários. Mas dentro dos conformes, no final das contas, a gente conseguiu sair no lucro do dia. E por fim, vale a pena um comentário de Smiles. Tá? Smiles cai, volta a testar o suporte dos 37,50, deixa uma sombrinha inferior. Se tivesse fechado mais próximo da abertura, tá? Ficaria com uma cara bem forte fundo reflexo. Para mim aqui ainda não está tão forte como fundo reflexo, mas vou ficar de olho porque é muito improvável que esse papel rompa os 37,50, é bem provável que ele consiga um repique para se aproximar da média móvel de 21 períodos. Tá? A gente tem resistência forte aqui por volta dos 43, que tem esse fundo é fronteira de gap. A média vai descendo, provavelmente encontra os preços aqui se houver um repique. Tá? Então acredito nesse papel. No intraday a gente teve um rompimento, o rompimento dessa congestão, tá? Com uma barra elefante que foi acionada. O alvo era 36,8, mas eu mencionei para o pessoal que se fizesse a operação tinha que ficar atento ao alvo por volatilidade, que era essa linha aqui, 36,83. O papel não conseguiu chegar lá e acabou encerrando, estopando a operação pela média móvel de 9. Demorou um tempo, mas acabou estopando. Tá? Eu não fiz a operação, a gente não fez, não gostei da forma como o papel se comportou e, no final das contas, foi a decisão correta. Às vezes é difícil explicar porque a gente não quer fazer uma operação, às vezes nem a gente sabe. Né? A gente tem uma sensação ruim em relação a uma formação gráfica, né? Por mais que tecnicamente ela seja bastante razoável. O que explica isso, pessoal? São anos e anos observando o mercado. A gente capta coisas que ficam a nível inconsciente e isso nos afeta. Mas a gente não teve a capacidade ainda de trazer para nível consciente para entender o que nesse gráfico ou em outro fazia a gente se afastar da operação quando as coisas tecnicamente diziam não, dá para fazer a operação. Isso se pega com o tempo. Não estou dizendo que eu acerto todas. Estou dizendo que às vezes é difícil para a gente explicar o porquê a gente não gosta de uma coisa e porquê que gosta tanto de outra. E a gente só pode pedir a compreensão de vocês nesse sentido. Ok? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a audiência de vocês. A gente se vê amanhã. Até lá.